O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O time já está praticamente definido, até pelas informações que foram concedidas pelo técnico Roger Machado depois da vitória sobre a equipe do Criciúma. Fernando ainda não volta e o desfalque é o atacante Wesley pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, informações importantes fora de campo. O Inter anunciou uma parceria para gerir o Gigantinho, que será reformulado e deverá ficar pronto no ano de 2026, com espaços modernos e amplamente revitalizados. Enquanto isso, a comitiva colorada na Europa avança em tratativas. Bernabéi tem um preço que já é estipulado pelo Internacional, que vai desenhar uma proposta pelo jogador. Além disso, tem atleta que pode ser vendido, porque o mercado europeu cai em cima de Vitão, zagueiro que está jogando muito bem e que desperta o interesse de grandes clubes europeus, que já sinalizam ao Internacional propostas já na virada do ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. A gente começa com um evento que houve na parte da manhã no Estádio Beira-Rio para anunciar um novo Gigantinho. O ginásio do Gigantinho vai ser completamente reformulado, revitalizado, em algumas parcerias que o Internacional oficializou nesta quinta-feira. O Inter terá como parceiro na gestão do Gigantinho e no investimento feito para revitalizar o Gigantinho, o Grupo RBS. Sim, o Grupo RBS de comunicação, que possui outras empresas do ramo comercial, do ramo financeiro, do ramo de empreendimentos. E são esses braços do Grupo RBS que vão abraçar o Gigantinho junto do Internacional. A ideia é um investimento de 15 a 20 milhões de reais, que será feito pelo Internacional através de recursos captados de parceiros que terão como contrapartida espaços publicitários no novo Gigantinho. Algumas imagens mostram como que será o novo Gigantinho, né? Todo reformulado, tanto na parte de fora, como também nas suas dependências internas. E ali haverá espaço de publicidade, uma área absolutamente nobre da cidade, um espaço, obviamente, bastante valorizado. E é através destes recursos que o Inter vai bancar a reforma do Gigantinho, avaliada em entre 15 e 20 milhões de reais para a reconstrução deste espaço, que enfim, lindíssimo, importantíssimo para a cidade de Porto Alegre como um todo, tá? Mas avançando na pauta, ao longo da data FIFA eu devo trazer mais informações a respeito dessa reforma do Gigantinho. Eu quero falar sobre o time que enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado definiu no treinamento dessa quinta, com os portões fechados, o time que vai jogar. Mas não haverá surpresas. Não tem Fernando ainda, joga Rômulo. E não tem Wesley, que levou o terceiro cartão amarelo. E joga Wanderson. O próprio Roger já admitiu isso em entrevista coletiva. Então o time está definido. Rocher, Bruno Gomes, Rogel, provavelmente pelo que o Roger indicou, Vitão e Bernabéi. Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wanderson com Rafael Borré na frente. Esse deve ser o time do Internacional para encarar a equipe do Fluminense nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? Treino com os portões fechados, o Inter quer vencer o Fluminense para, quem sabe, retomar ou buscar uma vaga no G4, uma posição de quarto colocado, dependendo também do jogo do Flamengo, que entra em campo também nessa rodada, que é a última antes da parada da data FIFA, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo as últimas atualizações a respeito de Bernabéi. Você sabe que existe uma comitiva de 3 dirigentes colorados na Europa, com várias situações que estão sendo trabalhadas por esses dirigentes. Mas a prioridade é a manutenção de Bernabéi no Internacional, em conversas com o Celtic, em conversas com o próprio Bernabéi. E eu atualizei essa situação, trouxe valores que o Inter quer pagar ao Bernabéi e como que está o contexto do Bernabéi lá na Escócia. As últimas informações vindas da Europa sobre Bernabéi, nesse vídeo é só procurar aqui no canal e assistir, tá? Enquanto isso, outras situações desta viagem do trio de dirigentes já começam a pipocar e já começam também a serem repercutidas, tá?
eles vão participar de um Transfer Room, uma reunião na Europa, um congresso basicamente na Europa de dirigentes de futebol de todo mundo, onde se conversa, onde se estreita relações, onde ouvem palestras e onde fazem negócios. Existe este balcão de negócios nesse Transfer Room que vai acontecer agora esta semana lá na Europa. Mas, além disso, o Inter está buscando vendas e está ouvindo propostas de vendas. E o cara da vez do Inter para ser vendido, todo mundo sabe, é Vitão, que já no meio do ano não foi para o Real Betis por uma questão documental, por uma questão, na verdade, tributária ou de fair play financeiro do Betis lá na Espanha, que de última hora acabou não conseguindo honrar a proposta que havia sido feita ao Internacional. E o Vitão ainda está na mira de grandes clubes do futebol mundial e do futebol europeu. A informação de hoje é que o Napoli fez uma proposta pelo Vitão. Uma proposta na casa dos 7 milhões de euros, que é um valor abaixo daquilo que o Inter quer. Mas o que se fala na direção do Internacional, o que eu ouvi da direção do Internacional, é que sim, clubes da Inglaterra, da Itália, da Espanha estão de olho em Vitão, estão sondando Vitão e devem formalizar propostas por Vitão nesses próximos dias, pensando na virada do ano. Só que o preço o Inter não abre mão. É 10 milhões de euros o valor do Vitão. 10 milhões de euros. O Inter não vai aceitar menos do que 10 milhões de euros. Lembrando que o Inter tem 80% dos direitos econômicos do Vitão, tá? Então, destes 10 milhões de euros, 8 ficariam com o Internacional. E é esse o valor que o Inter quer. O Inter quer 8 milhões de euros pela sua parte, ou quem sabe vende uma parte menor, mantém um percentual do jogador ainda, mas a ideia é vender tudo e vender por 8 milhões de euros, que daria aí mais de 50 milhões de reais, daria uma grana absurda para os cofres do Internacional. Propostas devem chegar, porque a sondagem em cima do Vitão, ela tá grande. Outro jogador que deve ser vendido é o Alário, tá? Que desperta o interesse de alguns clubes da Turquia, de alguns clubes da Arábia Saudita, e essas sondagens serão bem vistas pelo Internacional. O Inter também vai buscar vendas desses jogadores, do Alário, do Wanderson, mas principalmente do Lucas Alário, na Europa, e para isso que os dirigentes estão por lá. Um outro assunto que repercutiu muito nessa quinta-feira foi uma entrevista que o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu à Rádio Gaúcha, aos veículos Gaúcha ZH. Porque Renato Portaluppi falou a respeito de Roger Machado. Não de uma polêmica envolvendo o Inter, mas de uma polêmica do técnico do Inter envolvendo o Grêmio. O cimento que foi jogado no espaço destinado a Roger Machado na calçada da fama da Arena do Grêmio. Renato foi perguntado sobre isso. E ao ser perguntado, ele saiu em defesa do técnico colorado. Renato disse que gosta muito do Roger, que o Roger é um excelente profissional e que, por mais que tenha que se entender a paixão do torcedor, este ato passou dos limites e é inadmissível. Foi assim que o Renato classificou a postura de alguns torcedores que jogaram cimento no espaço destinado aos pés do Roger na calçada da fama da Arena do Grêmio. Renato saiu em defesa de Roger, que é seu amigo. Os dois têm uma ótima relação, trabalharam juntos, inclusive, no Grêmio, mas o Renato saiu em defesa do treinador colorado, que até foi perguntado sobre isso na última entrevista coletiva pós-vitória sobre a equipe do Criciúma, mas preferiu não se manifestar a respeito do tema, pelo menos neste momento. Em algum momento o Roger vai sim, e deixou claro que vai falar a respeito desse assunto. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Inter e Fluminense. O Inter tá pagando 1,52. Empate 4, Fluminense 6,66. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é uma casa de apostas. E para tu te divertir, joga com responsabilidade, só se tu for maior de 18 anos, porque apostar pode fazer com que tu percas dinheiro, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!